As tensões no Oriente Médio atingiram um ponto de ruptura que agora ameaça diretamente o início do Campeonato Mundial de Fórmula 1, transformando o paddock em um centro de crise diplomática nesta terça-feira, 3 de março. O que acompanhamos no último sábado, 28 de fevereiro, foi um desdobramento alarmante que forçou a Pirelli a tomar uma decisão drástica e sem precedentes recentes na categoria máxima do automobilismo. O cancelamento imediato dos testes de pneus planejados para o traçado do Bahrein não é apenas uma mudança de cronograma, mas um reflexo do perigo real após o bombardeio de uma base militar dos Estados Unidos situada nas proximidades do circuito de Sakhir. A resposta do Irã aos ataques norte-americanos colocou toda a logística das equipes e a segurança dos pilotos em xeque, justamente no momento em que as unidades de potência de 2026 começam a roncar com mais força. Imagine o cenário de incerteza dentro dos boxes da Red Bull Racing e da Ferrari, onde engenheiros e mecânicos agora monitoram não apenas a telemetria, mas também os radares de defesa aérea. A base atingida fica a uma distância preocupante da reta principal do circuito, e os relatos de explosões ouvidas nos arredores do traçado no último final de semana mudaram completamente o tom das conversas no pit lane. A Federação Internacional de Automobilismo e a gerência da Fórmula 1 estão em estado de alerta máximo, monitorando cada movimentação geopolítica para decidir se o Grande Prêmio do Bahrein e o subsequente Grande Prêmio da Arábia Saudita podem de fato ocorrer com segurança. Vou te detalhar em instantes quais são os planos de contingência secretos que estão sendo discutidos para salvar o início da temporada. Mas antes, precisamos entender o impacto técnico imediato que esse cancelamento causa na preparação da Pirelli. A ausência desses testes no deserto significa que as equipes entrarão na primeira corrida do ano com uma quantidade de dados drasticamente reduzida sobre o comportamento dos novos compostos em condições de calor extremo e asfalto abrasivo. O desgaste de pneus é um fator determinante para a estratégia de undercut em Sakhir, e sem os dados coletados no último sábado, os estrategistas de equipes como Mercedes e McLaren estão trabalhando no escuro, baseando-se apenas em simulações computacionais que podem não traduzir fielmente a realidade da pista. O ar sujo, ou dirty air, gerado pelos novos conceitos aerodinâmicos de 2026, torna a gestão térmica dos pneus ainda mais crítica, e a falta de quilometragem real pode resultar em falhas estruturais ou degradação inesperada durante as primeiras voltas da prova inaugural. Enquanto a fumaça das tensões políticas ainda paira sobre o deserto, nos bastidores técnicos da Red Bull Racing, o clima é de uma confiança que beira a arrogância, sustentada pelas recentes declarações de Victor Martins. O piloto, que possui um conhecimento profundo das operações em Milton Keynes, afirmou categoricamente que a equipe austríaca entregará a Max Verstappen um carro capaz de aniquilar a concorrência novamente. Nesta terça-feira, as análises de telemetria baseadas nos primeiros rascunhos de desempenho mostram que a integração entre o motor próprio da Red Bull e o chassi projetado para as novas regras atingiu um nível de eficiência aerodinâmica impressionante. Max Verstappen, agora acompanhado pelo jovem Isack Hadjar, parece estar pronto para explorar um mapa de motor que prioriza a entrega de torque nas saídas de curva lenta, algo essencial para dominar o setor 3 do traçado de Sakhir. Victor Martins destacou que o sucesso da Red Bull não reside apenas na potência bruta, mas na forma como o fluxo de ar é direcionado para o difusor traseiro, minimizando o arrasto nas longas retas. Isack Hadjar, o novo companheiro de equipe de Verstappen, após a saída de Sérgio Pérez para a Cadillac, terá o desafio monumental de se adaptar a um carro que é construído inteiramente ao redor do estilo de pilotagem agressivo do tricampeão mundial. A análise técnica sugere que o carro número 33 possui uma suspensão dianteira que estabiliza a plataforma aerodinâmica de forma tão precisa que permite ao piloto atacar as zebras da
curva 12 com uma agressividade que nenhum outro competidor no grid consegue replicar no momento. Mas o que Christian Horner comentou em uma reunião privada com os investidores sobre a ameaça da Ferrari pode mudar sua percepção sobre quem realmente detém a vantagem técnica este ano, e revelarei esses detalhes logo após analisarmos o evento que parou as ruas de Monte Carlo no último final de semana. Charles Leclerc, o príncipe de Mônaco, celebrou seu matrimônio com uma modelo em uma cerimônia que mais parecia um evento oficial da escuderia Ferrari. O piloto desfilou pelas ruas do Principado, percorrendo trechos icônicos como a subida da Beau Rivage e a chicane do Porto, a bordo de uma Ferrari de rua personalizada, reforçando seu vínculo vitalício com o time de Maranello. Este momento de celebração pessoal de Leclerc acontece em um cenário de transformação profunda na Ferrari. Com a chegada de Lewis Hamilton para formar uma das duplas mais pesadas da história da Fórmula 1, o ambiente na equipe italiana é de uma pressão absoluta. Hamilton e Leclerc já estão trabalhando em estreita colaboração no simulador, focando em resolver os problemas históricos de consumo excessivo de combustível da unidade de potência italiana em regimes de alta performance. No último sábado, enquanto o mundo olhava para o casamento de Leclerc, os engenheiros em Maranello processavam dados que indicam um ganho de quase 20 cavalos de potência no modo de classificação para o novo ciclo de regulamento. A união de Charles Leclerc não é apenas um evento social, mas simboliza a estabilidade emocional de um piloto que agora divide o box com o maior vencedor de todos os tempos. A Ferrari entende que, para bater a Red Bull de Verstappen e Hadjar, precisará de uma harmonia perfeita entre seus dois pilotos, evitando disputas internas que possam comprometer a coleta de dados durante os treinos livres. A dinâmica entre Leclerc e Hamilton será o grande fio condutor desta temporada, especialmente quando considerarmos o impacto das novas regras de aerodinâmica ativa, onde a comunicação por rádio sobre o balanço do carro entre os setores 1 e 2 será vital para ajustar as asas dianteiras e traseiras em tempo real. Enquanto isso, a nova equipe Cadillac, que assumiu a operação com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, observa cautelosamente os conflitos no Bahrein. Para uma estrutura que está apenas começando sua jornada como equipe de fábrica, qualquer atraso no calendário pode ser catastrófico para o desenvolvimento do carro. Pérez, buscando provar que ainda possui o instinto de competidor de elite após sua saída da Red Bull, e Bottas, com sua experiência técnica inigualável vinda da Mercedes e da Audi, formam uma dupla de veteranos encarregada de colocar o nome da Cadillac no topo do meio do grid. A telemetria hipotética sugere que o carro da Cadillac possui uma excelente velocidade de reta, mas ainda sofre com a instabilidade da traseira em frenagens bruscas, como a que ocorre na curva 1 de Sakhir. Voltando à crise no deserto, a possibilidade de deslocar o início da temporada para a Europa começou a ser ventilada nos corredores do paddock nesta terça-feira. No entanto, a logística de movimentar toneladas de equipamentos, carros e pessoal das equipes McLaren, Williams e Aston Martin de volta para sedes como Silverstone ou Barcelona em questão de dias é um pesadelo financeiro e operacional. A Williams, agora contando com a força técnica de Alexander Albon e Carlos Sainz, expressou preocupação com a segurança de seus funcionários. Sainz, que traz consigo segredos valiosos da Ferrari, sabe que cada dia perdido de pista é um passo atrás na evolução da Williams para se tornar uma força dominante no pelotão intermediário. A situação é ainda mais tensa para a Audi, que estreia oficialmente com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto. Para Bortoleto, cada quilômetro de teste no Bahrein seria fundamental para sua adaptação aos sistemas complexos de recuperação de energia da unidade de potência alemã. O cancelamento imposto pela Pirelli devido aos bombardeios tira do jovem talento brasileiro a oportunidade de entender como o pneu dianteiro esquerdo sofre estresse na curva 4, uma das mais exigentes do calendário. A Audi investiu centenas de milhões de dólares para garantir que sua entrada na categoria fosse impecável, mas forças externas agora ditam o ritmo desse início de trajetória.
Na Alpine, a dupla Pierre Gasly e Franco Colapinto também enfrenta incertezas. O time francês, que busca redenção após anos de inconsistência, contava com os testes de sábado para validar uma nova configuração de assoalho que promete reduzir significativamente o arrasto aerodinâmico. Colapinto, vindo de uma ascensão meteórica, precisa de tempo de pista para refinar sua técnica de frenagem combinada, algo que a unidade de potência da Alpine exige para maximizar a recarga das baterias. O clima de incerteza no paddock é palpável e os chefes de equipe estão em reuniões constantes com Stefano Domenicali para garantir que o espetáculo não seja interrompido sem que a segurança seja comprometida. As equipes menores, como a Haas F1 Team com Esteban Ocon e Oliver Bearman, e a Racing Bulls com Arvid Lindblad e Liam Lawson, são as que mais sofrem com a instabilidade política. Com orçamentos mais restritos, o custo de logística em meio a uma zona de conflito e a falta de pneus para testes privados coloca esses times em uma desvantagem técnica ainda maior frente aos gigantes como Mercedes e Red Bull. George Russell e Andrea Kimi Antonelli, na Mercedes, possuem recursos para simular as condições do Bahrein em suas instalações ultra avançadas em Brackley, mas nada substitui o asfalto real e as rajadas de vento laterais que costumam desestabilizar os carros na entrada da curva 10. O cancelamento dos testes da Pirelli não foi uma decisão isolada. Fontes internas indicam que o governo dos Estados Unidos e as autoridades locais do Bahrein não conseguiram garantir um perímetro de segurança 100% livre de riscos para o evento. Quando uma base militar é alvo de mísseis a poucos quilômetros de um evento que atrai atenção global, a Fórmula 1 torna-se um alvo simbólico. A Federação Internacional de Automobilismo está trabalhando com agências de inteligência para avaliar se o sistema de defesa aérea do circuito é capaz de interceptar qualquer ameaça durante os 3 dias de Grande Prêmio. É uma conversa que ninguém no paddock gostaria de ter, mas que se tornou a prioridade absoluta nesta terça-feira. A análise do comportamento dos pneus Pirelli de 18 polegadas sob essas condições de estresse elevado revelaria se o novo composto de gama média seria capaz de aguentar um turno de 25 voltas sem uma queda brusca de performance. Sem esses dados, o risco de vermos estouros de pneus ou degradação térmica excessiva na abertura da temporada aumentou drasticamente. Isso pode forçar a Federação Internacional de Automobilismo a impor um número mínimo de paradas nos boxes por questões de segurança, algo que mudaria completamente a dinâmica competitiva planejada para o ano de 2026. Nesta terça-feira, o mundo da Fórmula 1 permanece em suspenso. Enquanto Charles Leclerc celebra seu novo capítulo pessoal e Max Verstappen se prepara para defender seu domínio tecnológico, a sombra da guerra no Oriente Médio ameaça apagar as luzes de largada. O Paddock F1 Brasil continuará acompanhando cada atualização técnica e geopolítica, trazendo para você a análise profunda que só quem respira o cheiro de borracha queimada e combustível pode oferecer. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa temporada que promete ser a mais imprevisível e intensa de todos os tempos.